O objetivo desse vídeo não é causar pânico ou terror psicológico, mas sim uma maneira de as pessoas tomarem mais cuidado antes de sepultar alguém. Começamos com a história de Mina Erroauri. Em maio de 2014, Mina, uma francesa de 25 anos, resolveu viajar para o Marrocos para conhecer um homem com quem conversava online há alguns meses. No país africano, Mina passou um dia divertido com seu pretendente, mas durante o encontro ela acabou tendo um colapso. O cara teve uma atitude nada inteligente e, em vez de chamar uma ambulância, achou que Mina estava morta e decidiu enterrar a moça no quintal de sua casa. Como se a história até aqui não fosse perturbadora o suficiente, Mina não estava realmente morta. Ela teve um episódio de coma provocado por sua diabetes e, por isso, parecia ter morrido. Depois de alguns dias, a família da moça fez um registro de desaparecimento e decidiu ir para o Marrocos procurar por ela. A polícia do país localizou o rapaz e, chegando até a casa dele, descobriu a cena do crime quase intacta. Muita lama, uma pá e, claro, o corpo de Mina enterrado no quintal. O homem confessou o crime e foi acusado de homicídio culposo. O pesadelo de Charles Borger. O agricultor Charles Borger vivia com sua esposa na Pensilvânia quando, em julho de 1893, sua amada morreu repentinamente. A morte foi confirmada por uma equipe médica e o corpo da mulher sepultado normalmente. Depois de alguns dias, um amigo de Charles o contou que sua esposa já tinha tido episódios de histeria e que possivelmente não estava morta de verdade, quando a equipe médica tinha assinado seu atestado de óbito. A informação, obviamente, assombrou Charles por muito tempo, até que ele decidiu exumar o corpo da companheira. Ao abrir o caixão da esposa, Charles teve uma surpresa chocante. O corpo dela estava virado para baixo. A roupa com a qual tinha sido enterrada estava rasgada e o vidro da tampa do caixão estava estilhaçado. Depois da descoberta chocante, ninguém mais teve notícias de Charles. Em 1937, Ângelo Reis era um jovem francês de 19 anos de idade que acabou sofrendo um acidente de moto. Depois de uma forte pancada com a cabeça, foi declarado morto e 3 dias depois do acidente, enterrado. Na cidade vizinha de Ângelo, uma empresa de seguros revelou à polícia que pouco tempo antes da morte do jovem, o pai dele havia feito um seguro de vida valioso em nome do filho. Para investigar o caso suspeito e confirmar a causa da morte, o corpo de Ângelo foi exumado 2 dias depois do enterro. Ao desenterrá-lo, a equipe percebeu que o corpo ainda estava quente e que, ao contrário do dia do seu funeral, seu coração estava batendo. Levado ao hospital às pressas, o jovem passou por uma série de tratamentos para se recuperar do trauma e a equipe médica concluiu que ele havia sido declarado morto devido à forte pancada na cabeça que acabou induzindo ao coma. Depois da sua recuperação, Ângelo, obviamente traumatizado com a experiência sinistra, acabou inventando um caixão cheio de sinos e apitos para casos como o dele. Graças à sua história e também ao caixão que inventou, Ângelo se tornou uma espécie de celebridade na França. E o cara que achou que era uma boa ideia ser enterrado vivo? Esse aqui deu brecha para a morte. Jamais siga o exemplo desse russo. As pessoas realmente são capazes de tudo. Em 2011, um russo de 35 anos decidiu que seria enterrado vivo por 24 horas e que depois disso teria uma vida abençoada e cheia de sorte. Então, com a ajuda de um amigo, ele fez uma cova em uma região próxima à cidade de Blagovensk e foi enterrado dentro de um caixão improvisado. O caixão contava com saídas de ar, uma garrafa de água e um telefone celular. Assim que terminou de enterrar o voluntário, o amigo foi embora.
Depois do enterro, o homem fez apenas uma ligação para dizer que estava tudo bem com ele e na manhã seguinte, quando o amigo foi desenterrá-lo, descobriu que ele estava morto de verdade. Que cara louco! Ao que tudo indica, a morte do russo foi provocada graças à chuva que caiu durante a noite e acabou trancando as saídas de ar do caixão. A história em si já é bastante bizarra e o caso serviu de alerta para a população da Rússia. Parece piada, mas era modinha nessa época que algumas pessoas decidissem passar um tempinho enterradas para depois fazerem sucesso na internet. Prêmio Darwin para eles. Estas são histórias da vida real. Para evitar esses tristes acontecimentos que provocam tremendo sofrimento às vítimas, é bom que antes de enterrar alguém, tenha-se 100% de certeza da sua morte.